Oi, gente, eu sou Cami Bonzani, 5 de espadas. Mais uma possibilidade de significado do 5 de espadas. O 5 de espadas pode representar a luta covarde, né? A batalha injusta ou a disputa injusta, onde uma pessoa tem todos os recursos, né, contra uma outra pessoa, né, ou outras pessoas que não têm recursos, né, que não têm os mesmos recursos ou não têm recurso nenhum. Então, um exemplo, né, que eu acho um bom exemplo para o 5 de espadas, né, são os pais que agridem as crianças, né, porque as crianças, elas não têm nem uma estrutura física, né, compatível com a dos pais, né, elas são pequenininhas, né, estão em desenvolvimento e tal, elas não têm nem força física, nem estrutura física para se defender, elas não têm capacidade de raciocínio, né, elas não têm conhecimento do mundo e de N coisas, né, porque elas estão, vamos dizer que acabaram de chegar no mundo praticamente, estão desenvolvendo ainda a capacidade de raciocinar, né? Elas não têm informações o bastante, não têm defesas, elas não têm defesas psicológicas, né? Porque elas não compreendem, né, o funcionamento de N coisas, nem delas mesmas, né? Enfim. E elas não têm recursos financeiros, né, para se manter, para serem independentes. Elas dependem dessa pessoa que está agredindo ela, no caso, né, e elas não têm nem condição física para se desenvolver financeiramente, para conseguir essa independência, né? Então, são as pessoas, né, que estão totalmente encurraladas, né, no caso as crianças, né? Então, muita gente fala que a infância é a melhor época, né? Eu já vejo o contrário, né? Eu acho que da minha visão, as crianças são as que mais sofrem, né? Porque elas têm os pais, né, têm o poder sobre elas, né, e os pais abusivos, no caso, eles não entendem ter filhos como ter vidas sob a responsabilidade deles, né, mas eles entendem como ter poder, né, sobre essas pessoas. E essas crianças, né, elas estão encurraladas, como eu falei, né, porque elas não têm para onde fugir, né, desse abuso. E aí é bem o caso do 5 de espadas, né? Como eu falei, a pessoa não tem condição física, né? Estrutura física, ela não tem condição financeira, ela não tem condição psicológica e emocional, ela não tem nenhuma capacidade de raciocínio desenvolvida, né? Ainda muito desenvolvida. Não tem informação, conhecimento bastante, né, sobre nada praticamente do mundo, né? Não tem estrutura psicológica e emocional e não tem nem como ela desenvolver uma independência financeira, né, nesse estado, né, que ela se encontra e tal. Então, ela não tem recurso nenhum para se defender e ela está presa nas mãos dessa pessoa que ela depende para sobreviver, que ela depende para morar, para comer, né, para ficar viva, né? Então, é bem uma situação aqui do 5 de espadas, né? A pessoa que tem todos os recursos consigo, contra essas pessoas, no caso aqui do 5 de espadas, né, que estão de costas, essas duas, né, que são as pessoas que estão chorando, né, que estão sendo agredidas, abusadas, humilhadas, né, e que não tem recursos nenhum. Então, elas não têm recursos nenhum para se defender dessa que tem todos os recursos nas mãos, né, e que se sente poderosa, né, com esses recursos contra quem não tem nada, porque ela consegue, né, se fazer, enfim, em cima dessas pessoas, né, ter o poder sobre essas pessoas e pintar e bordar, enfim, e manifestar, né, a crueldade dela e a verdadeira natureza, enfim. Como acontece em muitas situações, né, como bullying até, que o 5 de espadas também pode representar, né, mas nesse caso eu queria falar, né, desse significado, né, de qualquer luta, né, qualquer batalha, qualquer disputa que seja covarde, né, em que uma pessoa tem, como eu falei, né, recursos, tem muito mais recursos do que a outra, ou tem recursos e a outra não tem, né, que também pode acontecer, por exemplo, em brigas que envolve agressão física mesmo, né, em que várias pessoas se voltam contra uma,
E até em disputas psicológicas, né, quando tem várias pessoas contra uma, né, então toda vez que tem essa situação que uma pessoa ela tem muito mais recurso, seja, né, recurso financeiro, seja recurso psicológico, seja recurso físico, né, e como eu falei no caso da criança, né, o adulto tem tudo contra a criança, né, seja em qualquer desses casos ou tudo isso junto, né? Quando essa pessoa tem mais recurso que a outra, né? E vamos dizer que é instituída ou estabelecida, né? Uma batalha nessas condições, é uma disputa, né? Uma guerra, uma luta, ou um ataque, né? No caso em que a outra precisaria se defender e ela não tem recurso, então você tem uma luta injusta, né? Ou uma batalha injusta ou covarde, enfim, né, uma luta covarde, né, uma ação covarde, que é o caso aqui do 5 de espadas também, né, uma possibilidade de significado. Então, espero que tenha ajudado. Obrigada.